Hoje a nossa conversa é com o defensor público, Dr. Celso Araújo Rodrigues, que coordena o Núcleo de Cidadania da Defensoria Pública do Estado do Acre. Junto com ele está Rosiane Silveira de Lima, coordenadora do programa Defensores do Futuro, da mesma defensoria. Fiquem à vontade. Obrigado, Maíra, obrigado a toda a equipe, né? Me chamo Celso, defensor público e coordenador de cidadania aqui da Defensoria Pública do Estado do Acre. Estou acompanhado aqui da Rosiane Lima, que é coordenadora do programa Defensores do Futuro. E dentro do programa, da cidadania, nós temos, Maíra, três programas sociais. Temos o programa Defensoria Itinerante, que é um programa na qual a gente vai até a comunidade, levando o atendimento jurídico, bem como outros serviços também para a comunidade. Temos o programa Juan, na qual nós já fizemos a apresentação, na qual esteve presente a Regiane, e agora é a vez da gente apresentar um outro programa social da Defensoria Pública, que é o programa Defensores do Futuro. Ao meu lado, a Rosiane, que é coordenadora do programa, mas também a equipe ela é formada por outros integrantes. Atualmente temos, além da Rosiane coordenadora, a Lucinha, a Eterni, Danilo, equipe da Defensoria Pública, e esse programa trabalha em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, temos a Mila e a Patrícia, bem como o SEBRAE também, aqui na pessoa da Joelma. Então, é um programa de iniciativa da Defensoria Pública, mas com parceria da Secretaria Estadual de Educação, bem como o SEBRAE. Eu vou fazer aqui as primeiras argumentações, tá? Se você me perguntar como foi que esse programa iniciou, como foi que esse programa nasceu, a gente tem um programa chamado Defensoria Itinerante, na qual eu acabei mencionando para você. E quando a gente estava realizando nossos itinerantes, especificamente em uma região aqui da capital, eu vou até dizer, foi na região aqui da Sobral, Baixada da Sobral, depois nós fomos demandados por 16 diretores de escolas daquela regional. Porque nós fizemos o itinerante na escola Serafim e depois 16 diretores de escolas encaminharam para a gente um documento, dizendo o seguinte, resumidamente, que a Defensoria Pública tinha ido lá, com vários serviços, né? A gente citou-se atendimento jurídico, documentos pessoais, atendimento médico, porém havia outros serviços, na verdade, outras necessidades que a comunidade tinha. Havia outras demandas que a comunidade tinha e que a Defensoria Pública poderia ajudar. Então, foi um documento assinado por 16 diretores de escolas. A partir daí, quando nós recebemos esse documento, nós começamos a pensar em algum programa que trabalhasse especificamente com aquelas situações que foram noticiadas naquele documento que foi encaminhado. Porque relatava-se violência, bullying, evasão escolar, dentre outras situações que eram comuns àquela escola, mas que depois a gente verificou que aquelas situações não eram comuns dentro daquela escola. E sim também em todas as escolas da capital, bem como interior. A partir daí, a gente desenvolveu um programa chamado Defensores do Futuro. O que significa? Que cada adolescente ele pode se projetar, ele pode defender, projetar seu futuro. Por isso que o programa se chama Defensores do Futuro. E atualmente a gente trabalha com adolescentes. Temos o defensor itinerante, que é para o público em geral, o defensor do futuro para adolescentes e o Juan, que trabalha mais com crianças. Então nós temos três programas sociais que trabalham com todos os públicos. E esse programa ele visa fomentar a missão da Defensoria Pública, que é promover direitos humanos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. E se você me perguntar qual o objetivo do programa, seria contribuir com o fortalecimento da educação para a cidadania de crianças e adolescentes,
colaborando para a redução de situações de violência nas escolas públicas do estado do Acre. E o público-alvo são os atores que compõem as instituições de ensino, como crianças, adolescentes, pais e responsáveis profissionais de educação. É um programa voltado para adolescentes, mas também a gente trabalha não só com adolescentes, trabalhamos com os pais dos adolescentes, bem como também com os profissionais da educação. Não é isso, Rose? Sim. Se a Rose quiser falar mais alguma coisinha. É importante colocar aqui também no processo que esse projeto, ele nasceu como um programa, esse programa nasceu como um projeto. Era um projeto menor numa única escola, e aí ao longo dos anos ele foi tomando esse corpo e hoje ele tem essa estrutura de programa, né, atendendo várias escolas. Apesar de a gente ainda estar no processo de construção, a gente já conseguiu ampliar para 6 escolas, são 10 escolas. 10 escolas. 10 escolas. O nosso pontapé inicial foi em 2019, 2018, se não me engano, com 32 alunos. Como era um projeto piloto, era um programa que não havia nada parecido no país, Maíra, a gente iniciou com uma turma de sexto ano, de 32 alunos. E essa turma de sexto ano foi a turma orientada pelo próprio professor, falando, vocês podem começar com essa turma como um projeto experimental do programa Defensor do Futuro. Então, a gente iniciou com essa turma de 32 alunos, fizemos uma pesquisa de avaliação com os 32 alunos. Desses 32, 31 consideraram o programa muito satisfatório, ou seja, tivemos praticamente aí um êxito quase total do programa nesse primeiro ano, com 32 alunos. E a partir daí nós fomos mudando o formato, incluindo outras escolas, incluindo outras cidades. E conforme a Rosa já mencionou, hoje nós estamos com 10 escolas. E não só com 32 alunos, com um número bem maior, né, Rosa? 3 mil, nós vamos já apresentar aqui. Mais de 3 mil alunos. Vamos já apresentar. 4 mil alunos. Vamos já apresentar para você. E quem coordena é a Rose. É a Rose com a equipe composta aí por outros integrantes, com a Lucinha, a Iternil, o Danilo, com o apoio do SEBRAE, da Secretaria de Educação, que acaba coordenando esse programa que hoje tem mais de 3 mil alunos. E um dos diferenciais desse programa, Maíra, é a possibilidade de a gente estar trabalhando alinhado às normas da BNCC. Porque logo lá no início, como o doutor Celso falou, né, a gente foi levando palestras, era no formato de palestras que uma pessoa de fora, um defensor ou alguém da equipe ia lá, levava palestras com conteúdo que a gente já tinha alinhado. Nós trabalhamos com 3 temáticas específicas, que é educação empreendedora, educação em direito e educação emocional. Então, levava-se palestra com essas temáticas e o professor, na sala de aula, ele passava a ser um ouvinte também nessa palestra. Nesse formato e na construção, ouvindo os professores, ouvindo a equipe gestora, entendemos que a gente tirava um pouco a autonomia dos professores. Então, pensamos num formato diferenciado. Hoje, nós temos metodologias que é repassado para o professor e o professor é que faz a multiplicação, o repasse dessa metodologia para os alunos em sala de aula. No primeiro ano, 2018, nós trabalhávamos no contraturno dos alunos. A gente fazia justamente a capacitação dos professores. Só que a gente não tem esse know-how. A gente precisa trabalhar dentro da BNCC. Então, o SEBRAE, posteriormente, contratou uma conteudista, que é a profissional que trabalha e deixou esse material dentro da BNCC com educação empreendedora. E hoje, essa mesma profissional foi contratada pela Defensoria Pública para também estar produzindo material que tenha educação de direitos, educação emocional. Então, hoje nós temos material pronto da BNCC de educação empreendedora e outra que já está elaborando, que será finalizado esse ano, para educação em direitos e educação emocional. Como esse material está dentro da BNCC, ou seja, da Base Nacional Comum Curricular, é um material que pode ser replicado, Mayra, para todo o Brasil. O aluno de Rio Branco, o aluno de Cruzeiro do Sul, esse mesmo material pode ser replicado para o aluno que está em São Paulo, um outro estado do país, porque é elaborado dentro daquilo que a educação ela exige como conhecimento
como normativas, como diretrizes. E aí esse programa, Defensores do Futuro, né? Nós temos o projeto TED, né? Conforme a Rosiane mencionou, que trabalha com 3 trilhos: educação em direitos, educação emocional, educação empreendedora. Trabalha com as turmas de 6º ano. Esse material educação empreendedora já está pronto, já está sendo aplicado esse ano, e educação em direito e educação emocional está em vias de elaboração, finaliza esse ano. Mas também a gente trabalha com 7º, 8º e 9º ano, com formação de professor multiplicador, através do programa Protagonize, que é um programa do SEBRAE. Também temos atividades de salas e oficinas temáticas para profissionais de escolas, pais e responsáveis. Dentro do programa Defensores do Futuro, como o Dr. Celso mesmo falou, a gente trabalha com as 3 temáticas, né? Educação emocional, educação em direitos, educação empreendedora, e a gente trabalha com todos os públicos. Mas dentro do projeto TED, a gente tem um formato de construção das 3 metodologias para trabalhar com alunos das turmas de 6º ano, especificamente, né? E, paralelo a isso, porque assim, a gente levava essa atividade para os alunos das turmas de 6º ano, e as outras turmas ficavam querendo saber por que eles não tinham sido contemplados, né? Então, as escolas trouxeram essa demanda, o SEBRAE, que já era nosso parceiro, tem uma metodologia chamada Protagonize, que ele trabalha desde o primeiro aninho, desde das primeiras séries até o último ano, né? Até o nível médio. E eles pensaram em trabalhar junto com a gente como complemento. Como a gente estava na turma de 6º ano, ele não traria as outras séries, mas trabalharia nas turmas sequenciais, né, de 7º ao 9º ano. Além dessas atividades, a gente trabalha com a formação do professor no repasse dessas 2 metodologias. Nós fazemos trabalho também de acolhimento emocional, que é a demanda da educação emocional, né? A gente faz acolhimento emocional em contexto escolar e levamos outras temáticas voltadas para a questão da questão emocional, e levamos também palestras e informações sobre os serviços da Defensoria Pública para essas escolas de nível fundamental. Além do... E aí nós temos o projeto Cidadania em Ação, que é um recurso de um convênio, onde nós vamos trabalhar com bolsistas, vamos trabalhar com pagamento de bolsista para 30 alunos. Esses alunos, eles recebem uma metodologia e faz a socialização do conteúdo que eles aprenderam com os seus pares. E, paralelo a isso, também nós temos as palestras com os pais e com os profissionais da escola. Por que nós trabalhamos com todos os atores envolvidos? Porque não basta só repassar a informação para o aluno, porque o aluno ele vai ter um acúmulo de conhecimento, mas os atores que são responsáveis por ele, se eles não souberem o que a gente está falando, não faz muito efeito, né? E essa contratação desses bolsistas provavelmente se dará agora em setembro, ou seja, mês que vem. São bolsistas que irão replicar, né? São 30 alunos que têm uma meta e tem que replicar para pelo menos 300 adolescentes os conteúdos que serão aplicados para ele. Então, eles funcionam como aquela sementinha que vão replicando para deixar aí um pomar, deixar uma árvore maior, que é a multiplicação das informações. E aí a gente trabalha muito próximo dos nossos parceiros, por isso a importância do parceiro, tanto da Secretaria de Educação, que é a casa que nos recebe, né? Que é quem abre as portas para a gente, e alinhado ao conteúdo da BNCC, fica muito mais fácil, porque eles conseguem colocar toda a demanda do projeto dentro do calendário do ano letivo. Então, não é uma demanda que vai sobrecarregar os professores, já está dentro da carga horária, e todo o conteúdo que eles veem em sala de aula pode ser dado como nota relacionado ao bimestre que eles estão trabalhando. É importante que a Rosa mencionou, Maíra, porque está dentro do calendário escolar. Então, quando chega início do ano, já essa programação e essa atuação já é colocada dentro da programação da escola. Aí funciona, conforme a Rosa mencionou, também como nota para o aluno. Então, não é algo a mais, é aquilo que os alunos serão ensinados dentro daquela carga horária que eles têm, como por exemplo, matemática, português, dentre outras matérias que eles já possuem, mas essas temáticas dos defensores do futuro, que é educação em direito, educação emocional, educação empreendedora, serão ministradas
dentro dessas matérias que eles já possuem, e valendo como nota e dentro do cronograma da própria escola, né, já com apoio da Secretaria de Educação. O programa ele tem como base, né, trabalhar em 3 fases prioritárias. Nós trabalhamos com a fase de planejamento e organização da aplicação do projeto nas escolas. Todos os projetos eles vão ter essas 3 fases, que é a fase preparatória, de aplicação e de finalização. Então, na fase preparatória... saiu da Na fase preparatória, onde acontece a orientação às escolas para a adesão do projeto, a gente leva... nesse primeiro momento que nós estamos trabalhando ainda na fase de construção das metodologias, a gente conta com o auxílio da Secretaria de Educação para identificar as escolas que mais têm porque todas elas têm necessidade, mas a gente precisava começar de algum ponto, né? Então, a Secretaria de Educação indica as escolas que nós vamos trabalhar, principalmente aquelas que têm situações de vulnerabilidade social. Apresentamos o projeto à escola, se a escola tiver interesse, ela faz uma adesão, né, ao programa. Essa adesão ela é renovada a cada ano. Nós também fazemos, junto com a escola, a construção do cronograma para o desenvolvimento das ações, que é lá onde a gente coloca, lá no início do ano, quando a gente coloca dentro do calendário do ano letivo, que as escolas conseguem se identificar e verificar se elas realmente querem participar. E nós temos a realização, a capacitação dos profissionais. Depois que a gente elabora o cronograma, tem a capacitação dos profissionais e depois o cronograma para execução em sala de aula. Na fase de aplicação é onde acontece mesmo o desenvolvimento das atividades. Hoje nós estamos rodando desde 2003, 2024, 2023, 2024, com apenas uma trilha, né, de desenvolvimento, que é a trilha de educação empreendedora, que é para a turma de 6º ano, mas os outros conteúdos são levados normalmente. Na fase de finalização é a fase onde a gente tem a celebração dos resultados, onde nós fazemos a certificação tanto dos professores que participaram e receberam a metodologia, quanto ver os resultados dos alunos que eles desenvolveram em sala de aula, toda a metodologia, todas as atividades que foram feitas na escola. Então, tu verifica, né, Maíra, que é um programa que tem uma fase preparatória, a equipe vai lá, identifica a escola, trabalha com a escola, fase de aplicação do conteúdo, preparação dos professores, e a finalização, que é a ocorrência do certificado e a avaliação do que a gente trabalhou durante o ano. E aí cada escola ela trabalha de acordo com a realidade da escola. Ela que determina qual o tempo que vai ser desenvolvido. Mais à frente a gente vai falar, cada metodologia específica do projeto TED, ele tem 16 horas de aplicação em sala de aula. Mas para o professor aplicar em sala de aula, ele recebe 8 horas de formação. E tem a assessoria para tirar dúvida ou dar o suporte necessário. É isso mesmo. Conforme aquele que a Rosiane já comentou, né? As trilhas de conhecimento, cada um tem 16 horas. Então, nós temos educação emocional, educação em direitos e educação empreendedora. Inclusive, com um tema que a gente trabalhou, educação emocional com de arte, utilizamos a arte como tema, tópico, não foi? Nesse programa, de arte, cuida da educação, cuidar-te, educação emocional, legislar-te, educação em direito e educação empreendedora, arte e negócio. Primeiro, universo das emoções. Segundo, valorização da vida e arte e negócio. Aquilo que a Rose mencionou também. São 16 horas que são aplicadas para os alunos. Os professores têm 8 horas de capacitação e 16 horas para o aluno e 16 horas de cada temática. E aí, Maíra, todas as trilhas elas são trabalhadas com a arte como fio condutor para a gente poder se aproximar das crianças nessa fase. Então, usamos a arte como uma forma lúdica e uma forma de envolvimento. Dentro da educação emocional, nós trazemos, como o Dr. Celso falou, cuidar-te e trabalhamos o universo das emoções. Mas o universo das emoções voltado para aquelas crianças de turma de 6º ano, né, que é onde eles estão numa fase que tudo é novidade, mudança hormonal, eles saem de uma turma, de uma sala onde tem o professor como referência para uma sala
que tem vários professores e eles não têm mais referência, tudo é assustador para eles. Então, entender, e aí a gente trabalha aí não como controle de emoções, mas como regular suas emoções, desde o entendimento do que é uma emoção, né? Como que eu sinto, e aí vai até o momento de como que eu consigo regular e orientar, e elaborando aí um cardápio, né? Um calendário também, um cardápio mesmo de conceitos e conteúdos que para eles seriam novidade, que eles vão passar ao longo desses anos na escola, entendendo um pouco disso. E aí, quando a gente leva para os alunos, a gente também leva para os professores, que nós lá atrás nós não tivemos isso, né? Não sei se vocês tiveram aí na escola de vocês, mas a nossa realidade aqui é outra, né? A gente não trabalha muito essa questão das emoções, de entender nossos sentimentos, nossas sensações. Então, a gente pensou bem nessa questão da educação emocional, para poder prepará-los para chegar na educação em direito, que é onde entram os direitos e deveres, porque não adianta eu cobrar se eu não te mostro o que é o certo, o que é errado, o que para cada um é certo e o que é errado, né? Entender o ser como a criança como ser individual, que precisa viver no coletivo. E aí, depois dessas duas trilhas, nós temos a educação empreendedora, que ela vem com esse olhar de identificar as potencialidades, né? Incentivar a criatividade dos alunos, não no sentido de que eles possam montar um empreendimento, porque nessa fase eles ainda não têm, mas eles conseguem planejar, eles conseguem se organizar, eles conseguem ter visão de futuro. Então, seria nesse formato que essas trilhas trabalham. E aí a gente tem o cuidado de passar essa metodologia para os alunos, mas também com o mesmo olhar, o mesmo conteúdo para os pais, na linguagem mais adequada para cada um dos públicos. Verificou, Maíra, que esses 3 temas são temas muito relevantes, né? Educação emocional, educação de direito e educação empreendedora. Trabalho com o emocional dos alunos, professores e pais. Educação de direitos, que é um dever nosso, direito nosso conhecer também, né, como papel de cidadão. E educação empreendedora, que é não só a arte de empreender, mas também você começa a entender e projetar aquilo que você quer para o seu futuro também. Então, ao longo dos anos, os projetos que foram entrando, foram fazer parte do programa Defensores do Futuro, ele tem que ter o cuidado dessas três temáticas. Isso mesmo. E aí, se você me perguntar quais são os municípios onde o programa atua, tem um mapa aí e está aí de verde as escolas que a gente atua. Nós estamos em Rio Branco, né? Rio Branco, Rio com Branco, 5 escolas. com 5 escolas em Rio Branco. 3 do programa Defensores do Futuro e 2 com Cidadania em Ação. Estamos também em Senador Gomar, que fica pertinho aqui de Rio Branco. Isso, uma escola Uma em Senador escola. Nós estamos em Cruzeiro do Sul, com 2 escolas, e também Tarauacá, com 2 escolas. Então, estamos hoje em 10 escolas, 4 municípios, totalizando aí mais de 3.000 alunos. E é importante ressaltar que nós já fomos procurados por outros municípios também, para tentar implementar o programa. Recentemente fomos convidados, e aí a gente está na expectativa que a gente possa acrescentar mais uma escola, mais município para 2025. A expectativa, Maíra, é que no futuro as escolas venham nos procurar para aderir ao programa. Como nós estamos ainda na fase de construção e avaliação, a gente está, assim, ampliar para outras escolas para a gente ainda é muito desafiador, porque nós estamos ainda nessa fase mesmo, né, de descoberta, de construção. A ideia é que no futuro todas as escolas do estado tenham também esse programa Defensor do Futuro. Então nós estamos ampliando de uma forma mais devagar, porque ainda esse projeto é muito dinâmico. A gente sempre avalia a necessidade de que a gente pode acrescentar. Então, todo ano a gente acaba aumentando o número de escolas e o número de cidades. Esse ano foi incluído também Tarauacá, e provavelmente ano que vem aí outros municípios também, outras escolas. Aí estão as nossos quantitativos, né, em número, o número de escola aqui em Rio Branco. Algumas escolas, tipo Rio Branco, apenas uma escola aderiu ao programa TED junto com o Protagonize,
né? Então, aí em Rio Branco nós temos 360 alunos atendidos, é isso? É isso mesmo. Não, tem mais um pouquinho. Aí com cidadania e ação. Isso. Ao todo, nós estamos com 2.177 alunos alcançados diretamente. E aí nós temos também a quantidade de profissionais das escolas e os pais que recebem esse acompanhamento. E aqui nós temos resultados, né, ao longo de 4 edições. O Programa Defensores do Futuro já alcançou aí 3.926 alunos e 421 profissionais da comunidade escolar no município de Rio Branco, Senador, Tarauacá e Cruzeiro. Ou seja, foram quase 4.000 alunos em 3 anos, em 4 anos de edições. Isso sem contar os profissionais da comunidade escolar, que assim vai ultrapassar os 4.000. E trabalhando atualmente em Rio Branco, Senador Gomar, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Aqui nós temos aí imagens aqui da capacitação, da nossa ida até a comunidade escolar, a Rose com toda a equipe. Sempre a gente faz a avaliação, e com muita frequência a equipe vai nas escolas para avaliar e acompanhar como é que está se dando a evolução do programa, Maíra. E aí, recentemente, também nós temos 2024, né, os programas Defensores do Futuro, ou Programa Defensores do Futuro, ele foi mencionado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública como destaque aí em programas que atuam com infância e juventude nas defensorias públicas do país. Nós tivemos o Defensor do Futuro e o Programa Juan como programas da Defensoria Pública do Estado do Acre como destaque pelo Ministério da Justiça. E aqui nós temos nossos contatos também. Instagram, Defensoria, @Defensoria _Acre, o site defensoria.ac.def.br, nosso e-mail também, projeto defensoresfuturo@gmail.com. O e-mail está como projeto, né? Na verdade, somos ainda, mas somos um programa, mas está como projeto. Esses são nossos contatos, Maíra. E aí foi uma singela apresentação do programa Defensor do Futuro. Nós temos um material, Maíra, que a gente não colocou aí, mas é um material que é capacitado, que é encaminhado para os professores. Esse material aqui que eu estou em mãos, que ele está ótimo aqui, que ele é direcionado para os professores, tá bom, da educação. Então esse material que eu estou apresentando para você, que tem uma metodologia, tem uma apresentação, metodologia, o ciclo de aprendizagem vivencial, aplicação, educação empreendedora, plano de orientação e referências. É esse material aqui que é feita a capacitação dos professores e, a partir daí, eles acabam replicando para os alunos. Esse aqui é de educação empreendedora, mas também está sendo elaborado educação em direito e educação emocional. Então, em breve, até final do ano, a gente vai ter esses 3 materiais prontos e ano que vem, 2025, sim, esse material vai estar completo, todo consolidado, trabalhando as 3 trilhas. Hoje a gente acaba trabalhando educação empreendedora já consolidado com as normas do BNCC. Educação emocional e educação em direitos, a gente acaba trabalhando, mas ainda estamos consolidando e deixando dentro da BNCC. E esse ano, esses anos agora, a gente trabalha com as outras temáticas apenas com os adultos. Né? É isso mesmo. Só com os adultos. E as crianças, a partir do ano que vem, que é onde vão ser repassadas as 3 metodologias. Essa é a primeira vez que nós vamos estar com as 3 metodologias juntas, primeira vez na sala de aula. A ideia é deixar as 3 metodologias prontas para os 6º anos. A partir daí, a gente avançar. 7º, 8º, 9º, 1º ano, deixar esse material pronto. Também, desde o 1º ano, do ensino fundamental, mas também alcançar até o término do ensino fundamental e do ensino médio também. A ideia de começar, Maíra, com as turmas de 6º ano, né, além de ser essa questão da mudança, do comportamento, mudança hormonal, todas essas mudanças, mas também é onde a escola recebe o aluno e ele vai passar 4, 8 anos dentro da escola, né? Então, se começa com a primeira turma, quando ele chegar lá no 7º, 9º ano, continuar nessa sequência, eles vão ter um ambiente escolar diferenciado. É isso mesmo.
A ideia é melhorar, né, fortalecer o ambiente escolar no sentido da proteção e da segurança com relação à questão de violência, né? Que são muitas os tipos de violência na escola. E aí a gente trabalha também, como o doutor Celso falou, a gente trabalha, quando a gente faz aquela finalização da atividade, em algumas escolas, dependendo da demanda da escola, porque a gente escuta também, tem o cuidado de ouvir as escolas, a gente leva o serviço itinerante. Agora, no sábado, a gente vai ter uma atividade em uma escola aqui, onde nós vamos estar realizando a culminância das atividades e uma ação social onde vai serviços de saúde, que é o serviço de assessoria jurídica, que é o serviço O defensoria itinerante aqui da A defensoria, que gente, articula com outros parceiros, né, que vai além dos serviços de assistência jurídica, vai também serviço de saúde, atividade de lazer, esporte. Então, a gente trabalha com isso e no cuidado de ouvir também muito os gestores e os alunos com a questão das violências e de abusos, principalmente sexual, com as escolas, e aí a gente repassa essa informação para a equipe do programa Ruan, que vem dando, né, o suporte e a orientação necessária para a gente trabalhar junto. então, Sabe? tu verifica que é um programa dinâmico e os três trabalham interligados. Nós estamos realizando o sábado Defensoria Itinerante dentro de um programa Defensor do Futuro. E aí os casos que são identificados de violência com crianças é passado para o programa Ruan. Então, os três programas estão super interligados, um contribuindo, auxiliando o outro. Sábado agora, conforme a Rose já mencionou, temos atendimento médico, serviços do atendimento jurídico, dentre outros, que estaremos levando para a comunidade escolar, também o programa Ruan, e com apoio de diversos parceiros. E esse programa é dinâmico porque todo ano a gente está ajustando. A gente começou em 2018 com o formato, todo ano a gente acaba incluindo novas escolas, incluindo novos municípios, e, se for o caso, alterando a dinâmica para tentar contemplar todas as escolas do nosso estado. É uma forma de aproximar a defensoria à comunidade. É isso mesmo. E é bem gratificante o trabalho, é lindo. Eu acho que é isso, Maíra, que a gente tinha que apresentar de uma forma muito rápida, né? Uma forma muito objetiva, o programa Defensores do Futuro. E estamos abertos aqui a retirada de dúvidas, algum esclarecimento, caso você tenha. Primeiramente, doutor Celso, Rose, parabéns. É muito bom ouvir a Defensoria Pública do Estado do Acre atuando para além do que se presume que a defensoria atuaria, que é apenas nos casos de direitos junto à justiça, né? Esse lugar dentro do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, onde a defensoria pública pode, pode ser esse mobilizador junto com tantos outros atores, né? Então, quando a gente está falando do programa Defensores do Futuro, a gente está falando de um programa que a Defensoria Pública do Estado do Acre idealiza, tem um projeto inicial, e junto com o potencial identificado, convida a Secretaria Municipal, né? Estadual de Educação. Secretaria Estadual de Educação, o SEBRAE, as escolas e a comunidade a se juntarem para pensar a proteção dos adolescentes, uma vez que, na atuação itinerante da Defensoria Pública do Estado, vocês recebem essa mobilização das escolas, falando: olha, muito obrigado por ter trazido saúde, muito obrigado por ter ajudado a gente com orientação jurídica, mas a gente está precisando que vocês também conversem com os nossos alunos. Como é importante estar em contato com o cidadão, né? Com essas pessoas que fazem parte do sistema de garantias de direito da criança e do adolescente. E esse cidadão também é o professor, também é o diretor, também é o coordenador das escolas. Então, primeiramente, parabéns pela iniciativa. E aí, olha que interessante. Eu não sei se vocês já ouviram sobre o pacote Inspire, que é um documento elaborado pela Organização Mundial da Saúde, junto com diversos parceiros, tanto ONU quanto outros do terceiro setor, que ele fala das 7 estratégias para pôr fim à violência contra a criança e o adolescente. Esse é um pacote
que é um documento que eles divulgam pelo mundo inteiro. E no Brasil, quem fez a tradução fomos nós, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e ele fala de 7 pontos. Esses pontos são a vigilância e o cumprimento da lei, e a gente está falando de crianças e adolescentes. A gente está falando. Aí, o outro ponto: normas e valores, segurança do ambiente onde estão as crianças e adolescentes, o cuidado e apoio para pais, mães e cuidadores, fortalecimento econômico, respostas para a atenção e o apoio à prevenção e à proteção de crianças e adolescentes, e, por fim, educação e habilidades à vida. E olha que curioso, vocês não conheciam esse documento, portanto, todas as etapas que vocês acabam de apresentar para a gente, de todos os detalhes, de todos os atores que vocês juntaram, que vocês cuidaram para que estivesse no programa, aparece. Verdade. E o que é esse pacote Inspire? Ele fala justamente da gente trabalhar a prevenção da violência contra crianças e adolescentes, não apenas diretamente com as crianças e adolescentes, mas também com toda a rede de pessoas que estão ao seu entorno. Então, quem está ao seu entorno? Os seus cuidadores, os seus professores, os seus vizinhos, o bairro, as redes de saúde, segurança, cultura, esporte e lazer, e os equipamentos de justiça. Então, ele vai trazer em cada um dos 7 pontos os atores, vamos dizer assim, os atores essenciais, os que são mais lembrados nesses pontos, e trazer estratégias para a gente desenvolver a proteção de crianças e adolescentes com cada um desses atores. E como que ele começa, ele incentiva a gente a pensar essas estratégias? Ele vira e fala assim, olha, o que vocês acham de verificar qual é o problema que é trazido por esse grupo de atores? E olha que curioso, qual foi o problema que vocês encontraram no momento que estavam fazendo essa parte, né, da itinerante de promoção de direitos, que a Defensoria Pública do Estado faz parte do conjunto de ações que são ações, como a gente poderia dizer, essenciais da Defensoria Pública do Estado. Vocês recebem de algumas escolas de um determinado território essa demanda. Olha, agradecemos as orientações jurídicas, agradecemos o apoio com a equipe de saúde que vocês também trouxeram, mas a gente estava precisando que vocês cuidassem mais dos nossos alunos, em especial os nossos adolescentes, e violências e sensações e desafios que eles têm nos relatado. Então, pensa, os adolescentes, na sua vivência da escola, que a gente sabe que é esse espaço tão importante, em que eles criam vínculo com outros adultos com os quais eles convivem, dependendo do turno e contraturno, às vezes eles convivem mais com esses professores do que dentro de casa. E ali eles se sentem seguros o suficiente para falar das suas angústias, dos seus sentimentos, dos seus sofrimentos e dessa construção da relação social que eles começam a amadurecer, né? Porque eu acho que a gente precisa lembrar que a construção das habilidades para a vida é algo que se inicia no nosso nascimento, mas em momento nenhum ele termina, porque justamente na interação das relações sociais que a gente vai aprendendo um pouco mais, que a gente vai amadurecendo um pouco mais, que a gente vai se compreendendo quanto aos nossos sentimentos. Bom, esses adolescentes se sentiram confortáveis, falaram para os seus professores, os coordenadores e diretores conversaram e tiveram a oportunidade, através da atuação no território da Defensoria Pública do Estado do Acre, se sentiram confortáveis para falar assim, olha, a gente também tem essa demanda. E vocês, na sensibilidade com a temática, na compreensão que a Defensoria Pública do Estado do Acre tem a possibilidade, enquanto membro do Sistema de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente,
a atuar para além de um processo jurídico junto ao juiz e o promotor, né? Então, vocês vão trazer esses 3 pontos que vêm o cuidado com as emoções, essa estruturação do empreendedorismo e a promoção de direitos. Mas nesses 3 pontos, vocês trouxeram para a gente. Vocês vão trabalhar com a formação de multiplicadores, que são esses outros profissionais que podem replicar todo esse conhecimento que vocês têm dentro das escolas nesse momento. Vocês trabalham diretamente com os adolescentes e também pensam nos seus cuidadores. E o quanto é importante essa iniciativa, e eu gostaria muito de, mais uma vez, parabenizar vocês e compartilhar minha felicidade dessa sincronia que os atores do Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente têm, porque vocês acabaram de compartilhar que vocês não conheciam o SPIRI, que é esse documento internacional, que ele vai trazer relatos bem-sucedidos de diversos países. Portanto, o Acre, muito à frente de outros estados e mesmo de outras regiões, traz na sua iniciativa um pensamento global, essa compreensão interdisciplinar da proteção de crianças e adolescentes, nesse projeto específico dos adolescentes. Então, parabéns, parabéns. Eu fico muito, muito feliz de ter essa oportunidade de ouvir vocês compartilhando o que vocês desenvolveram nesses últimos 5 anos. Fiz as contas corretas? Aproximadamente isso. A gente teve um período de pandemia que nós praticamente interrompemos 2 anos. Então, de prática efetiva foram 3, né? 3 anos. Porque 2 anos paramos por conta da pandemia, que as escolas fecharam. Então, realmente foram 3 anos de atividade efetiva do programa. 3 anos já temos vários resultados positivos, né? E o objetivo é ampliar ainda mais. Eu fico feliz com a sua fala, viu, Maíra? Não era do nosso conhecimento o projeto Pacote Inspire, mas a gente vai se aprofundar mais, inclusive até para conhecer um pouco mais esse documento que a ONU emitiu para os países, que é quem sabe aí se conseguem visitar o programa, conhecer um pouquinho mais do programa e dos resultados que a gente está tendo aqui no Acre, né? Claro, e até aproveito a oportunidade justamente para falar um pouco dessa parceria que o Núcleo de Estudos da Violência da USP tem com a Organização Mundial da Saúde na proteção de crianças e adolescentes. Então, nós somos um centro colaborador da OMS que atua justamente divulgando as ações e aí entram vocês, né? Essas ações super bem-sucedidas na prevenção e na proteção de crianças e adolescentes, mas também a gente atua compartilhando, fazendo a divulgação do Inspire, essas 7 estratégias para pôr fim à violência contra a criança e adolescente. E nessa divulgação é também da gente fazer esses encontros incríveis em que a gente pode explicar melhor, a gente pode combinar de fazer formações. A gente tem feito formações gratuitas, abertas pelo próprio Sistema USP, para todos os profissionais do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, justamente para a gente compreender como que a gente pode pensar, dentro do nosso caso, uma ação multidisciplinar para a proteção e promoção de direitos de crianças e adolescentes. Então, estamos também aqui aproveitando a oportunidade para falar, olha, a gente também pode marcar reuniões futuras para fazer essa partilha com vocês e com outros estados e outras instituições que queiram, porque acho que nesse momento a gente enquanto nação tem se posicionado muito mais sobre a prevenção da criança, da violência contra crianças e adolescentes, e muito importante, um ponto muito importante que vocês trouxeram foi sobre o manejo das emoções, que é algo que na adolescência, nesses últimos 5 anos, a gente tem percebido que tem sido uma demanda ou uma observação dos cuidadores de adolescentes, dos professores, das pessoas que interagem com os adolescentes e deles próprios. A gente tem
taxa de suicídio que cresceu muito. A gente tem novas violências relacionadas à interação entre adolescentes, né? Então a gente fala da violência física, verbal, psicológica, do bullying e desses desafios como vocês trouxeram. Até os 10, 11 anos, eles têm uma estrutura escolar de que eles têm um único professor como sua referência. A partir dos 12, eles começam a ter vários professores e tem todas as mudanças físicas e químicas que estão acontecendo nos seus corpos e uma sociedade que começa a olhar para eles com uma outra especificidade. Isso tudo é um desafio muito grande. Então, eu gostaria que vocês falassem, se vocês pudessem compartilhar com a gente um pouco, como que vocês pensaram a base nacional, né? A BNCC, a Base Nacional Comum, Claro. e trabalhar isso na escola, trabalhar as emoções, o manejo das emoções, a compreensão das emoções dentro da escola. Como é que foi isso? A gente tem aqui, a gente fala muito das nossas parcerias, né? E os nossos parceiros, eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, a Secretaria de Educação deixou uma profissional para compor a nossa equipe, que ela é pedagoga e psicóloga, que vem discutindo e pensando junto com a gente, junto com a empresa, né, que está preparando essa metodologia. Então, ela tem uma experiência muito grande de chão de escola, de ouvir, foi professora há muitos anos, né, nível médio e nível fundamental. E aí ela vem tentando e traz para a gente uma discussão do cuidado individual, né? Do cuidado da questão das emoções, do sentir, do agir e principalmente de como regular, entender as emoções. Então, a gente parte da ideia de que o profissional primeiro tem que ser capacitado, né? A gente escuta muito dos professores e eles repassam na sala de aula já com essa formação. Por isso que assim, a gente tentou levar para o professor, porque senão a gente ia trabalhar essa questão de emoção não é só numa aula, uma horinha, a gente não consegue, né? Eles precisam primeiro entender o que é isso, o que cada sensação e cada emoção traz no seu corpo, para ele entender e depois ir percebendo. Então, a gente buscou trabalhar muito bem essa fase de identificação, né? Dando condição para o profissional perceber e também auxiliar, porque na maioria das vezes a escola é o único local que o aluno tem de referência e de amparo emocional. Então, e às vezes o profissional ele está tão assoberbado, tão cheio de problemas, porque cada um tem vidas também próprias, né? Não teve essa alfabetização emocional, que a gente trabalha no letramento emocional, para entender isso, de como lidar com as minhas emoções para me poder ajudar o outro. Porque a gente tem casos muito nas escolas de que os professores e os gestores, às vezes, recebem uma informação, mas não sabem como lidar, não sabem a quem recorrer, e muitas vezes eles têm medo de procurar ajuda por conta de uma situação que está acontecendo ali naquela comunidade, e eles se sentem coagidos e pressionados, às vezes até mesmo por questão de segurança deles e da família. Então, de como que a gente dá esse suporte para esse profissional na escola. Então, a gente pensou bem nesse detalhe de levando mesmo o letramento no passo a passo nessa discussão. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... E é importante também, conforme a Rose mencionou, nós temos essa pessoa que foi citada, a interni, que está nos auxiliando, ela é psicóloga, psicopedagoga, então ela trabalha com educação emocional, e esse material que ela tem, que ela prepara, acaba sendo discutido, depois ela encaminha para essa pessoa que vai fazer esse material dentro da BNCC, ou seja, ela recebe material, mas ela acaba deixando um enquadramento dentro daquilo que a educação acaba exigindo. E educação em direitos é a mesma coisa. Educação empreendedora, tivemos o Sebrae. O Sebrae com a referência. Com a referência, que é expertise nisso, e o Sebrae mesmo teve essas informações e encaminhou para conteudista, que deixa dentro
da BNCC. Então, trabalhamos todos os materiais com os profissionais, capacitados, gabaritados, que posteriormente, com o material pronto, encaminha para essa conteudista, e essa conteudista ela acaba trabalhando dentro da BNCC. Então, é assim que a gente acaba trabalhando, né? E sempre também ouvindo, dialogando com os parceiros. A gente tem uma relação muito próxima, Mayra, com a Secretaria de Educação, com o SEBRAE, a gente tem uma relação muito próxima. Isso facilita as nossas discussões, nossos bons diálogos com toda a equipe. Além da equipe também da Defensoria Pública, coordenação aqui da Rose, que é sempre muito bem engajado nesse programa social também. Para esse trabalho, nós temos um termo de cooperação com os parceiros, né? E cada parceiro ele tem sua colaboração e é responsável por uma temática que deixa um responsável, como a gente tem, cada temática desse tem um responsável técnico, e esse responsável técnico que se encarrega, né, de fazer essa discussão, levantamento de dados, procurar bibliografias, informações recentes que possam estar subsidiando esse trabalho. Esse termo de cooperação acaba deixando amarrado as obrigações de cada parceiro. Qual é a obrigação da Defensoria, qual a obrigação do Secretário de Educação, Secretário Estadual, e qual a obrigação do SEBRAE. E a gente vem trabalhando de uma forma muito ajustada, muito comprometida, cada um na sua atribuição. Perfeito. E me conta um pouco, se vocês pudessem compartilhar com a gente, sobre a arte. Como que surge a ideia de trabalhar arte cuidado, arte legislação, arte negócio, num mundo hoje que às vezes o digital ganhou uma força tão grande com a inteligência artificial, já que você pode virar para ela e falar assim: cria para mim um desenho contendo esses e esses elementos, e vocês estão chamando as pessoas, os adolescentes, os cuidadores, os professores, a falar de arte. Compartilhe isso um pouco com a gente, por favor. Pode falar um pouquinho mais? O doutor Celso, que está aqui desde o início, né, que foi o idealizador do programa, fala um pouco mais que ele é apaixonado pela arte. Não é isso, doutor Celso? Ele sempre estimula. E quando nós íamos para a atividade com os alunos, a gente percebeu que eles se expressavam muito melhor e muito mais através de desenhos, de frases, de coisas mais lúdicas. Então, foi a partir desse viés que a gente encontrou também muita base, né, científica que comprova esse trabalho. Então, acho que foi mais nesse viés mesmo. Sem contar, Maíra, também, que foi até proposto pelo SEBRAE, né? Tivemos várias proposições e nós gostamos dessa temática com a arte. Sair um pouquinho da realidade virtual e voltar à realidade com as artes. Conforme você mencionou, hoje as pessoas estão muito apegadas ao virtual. Então, nós tivemos uma outra pegada. É a arte. É aquilo que os adolescentes podem fazer. Então, utilizamos desse tema para estarmos elaborando esse ano essas temáticas. E foi muito bem aceito pelos adolescentes, pelos professores, essa temática. E toda essa capacitação, quando chega na capacitação dos professores, sempre tem atividades relacionadas com a arte, né? Quando os professores são capacitados, não é só a temática com a arte. Eles são envolvidos numa metodologia, os alunos, que tenha a arte como precursora dessa temática. Eu participei, juntamente com a Rose, de alguma dessas atividades de capacitação. Então, todo o conteúdo, toda atividade que é realizada em sala de aula com o tema educação empreendedora visa justamente nessa temática da arte, da cultura, e nós tivemos a possibilidade de conhecermos um pouco mais esse material. Então, um material muito, muito, muito rico de conhecimento. Maíra, nas culminâncias que eles fazem as amostras de trabalho, você vê coisas maravilhosas. Lindos, trabalhos lindos de desenho, de artes manuais, todo. E aí foi uma forma também, porque como são temas transversais, a gente precisava ter
um profissional na escola que pudesse conduzir, né? Então, é um tema que a gente trabalha aqui com arte e negócio, que é o que a gente tem colocado em prática. O professor de artes acolhe essa temática muito lindamente, mas o professor de matemática também tem nos auxiliado, o professor de português, porque a gente trabalha com produção de texto, né? Porque tem alunos que têm habilidade para desenhar, mas o outro faz o texto em cima do desenho. Então, a criatividade aí vai fluindo de acordo com como o professor consegue conduzir em cada turma. Então, cada escola, cada turma é uma realidade totalmente diferente. E é importante mencionar também, Mayra, que a BNCC ela trabalha com 10 habilidades. Essas 10 habilidades foram incluídas no programa. Quais são as 10 habilidades? É o conhecimento, primeira habilidade, pensamento científico, crítico, segunda habilidade, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Essas 10 habilidades estão sendo trabalhadas dentro da BNCC e essas 10 habilidades estão sendo também ministradas essa capacitação aos professores para que possam replicar também aos alunos da sala de aula. Eu estou com esse material que eu apresentei para você, e a gente vê isso nesse material, toda atividade, todos os exemplos, né, as atividades sugeridas, são atividades sugeridas voltadas para a arte. Então, quando os professores são capacitados e temos atividades recreativas, são atividades também relacionadas com a arte. Então, isso acaba despertando um conhecimento e o aprendizado, não só aquilo que você mencionou, que é algo que hoje estamos acostumados, que é o mundo digital, mas também um mundo diferente na qual os adolescentes possam ser aproveitados de uma forma diferente, não só no mundo digital, mas também aproveitando a arte e a cultura dentro da sua comunidade. E a adesão assim dos professores que têm participado, ela tem sido muito grande, né? Porque assim a gente faz a apresentação e não só a escola indica, mas a gente pede porque assim tem o perfil do profissional que vai trabalhar as metodologias. Então vem o profissional que está aberto para isso, né? Então não é simplesmente a secretaria indicar um professor que vai ter, vou ter que fazer isso, que maçante, não. É aquele que já vem com empolgação e com vontade mesmo de colocar em prática. E dentro das metodologias, eles têm 3 fases também, né? A gente trabalha com uma parte que é eu comigo mesmo, na arte e negócio, eu comigo mesmo, eu com a arte, tudo junto e misturado. Então, no eu comigo mesmo, eles começam a desenvolver e entender o que é que eles entendem por arte, que aquele rabisco que ele faz também é uma arte, aquilo que desenvolve na comunidade é uma arte, e eles passam a fazer pesquisa na comunidade como um todo, em casa, para saber o que é que o pai, a mãe, eles têm habilidade para fazer. Envolve toda a família, toda a comunidade, é uma coisa bastante interessante. Na educação emocional, a gente vem trabalhando com 3 processos também, que é eu comigo, eu com as emoções, acho que nós temos aqui eu com as emoções, nós com alguma coisa assim, eu não tenho muito bem, mas do direito eu sei que é eu com o direito, nós com o direito e todos amparados pela lei. O que é que eu entendo que o direito, onde que me cabe, né, o direito com relação aos meus cuidados, eu com o outro e que todo mundo, independente do que faça, ele vai ser amparado pela lei, mas que as consequências serão cobradas de acordo com o que foi realizado, né? Então a gente busca sempre partir do eu para a sociedade. Isso que a Rosiane acabou ensinando, ela tem uma relevância porque, primeiro ato, eu. Você tem que trabalhar você. Depois que trabalha você e sua sala de aula, por exemplo. Depois que trabalhar você e sua sala de aula, você vai trabalhar junto com a comunidade. Então, são 3 atos. Primeiro ato, segundo ato e terceiro ato que está sendo englobado nessa atividade. E o nosso desafio é trabalhar a arte dentro da legislação. Porque tem que ser uma coisa assim, bem interessante, né? Porque a legislação em si é um pouco cansativa, é bonita, né? Nos traz garantias, mas ela, de entendimento mesmo, e principalmente para trabalhar com criança, é um pouco mais, está sendo mais desafiador.
Nessa parte, então, no eixo de direitos, vocês educam os adolescentes sobre quais são os direitos, quais são as garantias que a nossa legislação dá a eles e como vocês estimulam eles para atuar enquanto esses defensores do futuro. Então, a ideia é a gente estimular a partir do momento que ele se conhece, porque assim, também é uma carga horária muito pequenininha, né? 16 horas não dá para mudar o mundo, mas a gente espera, a gente trabalha com a mudança dentro do ambiente escolar, de ter um ambiente escolar mais respeitoso, mais seguro, né? Que as pessoas se sintam amparados e apoiados dentro da escola. E o foco principal é dentro da escola, e isso vai para o mundo, né? Se você consegue ter a participação dos pais, ter a participação dos professores, porque quem garante esse espaço, de fato, é o adulto. E se a criança entende que ali é um espaço que ele está seguro, que ele não precisa agredir para se defender, é muito mais consistente, né, essa atividade. Importante essa sua fala, Rose. Quem garante a segurança, o espaço de segurança do adolescente é o adulto. É tão importante a gente se lembrar disso. É tão importante a gente se lembrar que é o nosso comportamento nesse ambiente, a nossa interação com esse adolescente, que vai fazer com que ele se sinta seguro o suficiente para se manifestar sobre algo que foi feito contra ele, sobre algo que foi sofrido por ele, ou mesmo sobre algo que ele fez, que ele descobriu que não estava correto e como ele pode agir a partir disso. Não é tão evidente quando a gente passa por regiões ou territórios mais vulnerabilizados, a importância do papel do adulto enquanto segurança, este adulto que atua na segurança do espaço onde o adolescente está ou por onde o adolescente atravessa ou circula, né? Quantas vezes a gente encontra adolescentes mais próximos de 16, 17 anos que não se sentem mais tão seguros para falar de uma violência que eles estão testemunhando dentro de casa ou dentro da escola, ou mesmo que eles fizeram parte dela, porque os adultos ao seu redor não se colocaram de forma a serem uma referência de segurança, ser uma referência do espaço. É tão importante a gente desenvolver isso, né? E essa segurança que a escola pode dar é o que vai garantir a permanência da criança na escola. Porque a evasão da escola é muito grande e a gente observa, preciso eu estar passando um dado aqui para vocês, mas eu tenho escutado muito, a partir do sexto, sétimo ano é onde tem a maior evasão. Então, por quê? A gente entender o porquê que isso acontece. Né? Por que a escola deixa de ser interessante para eles? E como que a gente vai atuar para que ela volte a ser interessante? Essa foi uma discussão assim com relação ao nome de Defensores do Futuro, né, doutor César? A gente vem discutindo muito, porque alguns tinham o entendimento de que Defensores do Futuro era a criança que a gente estava preparando para o futuro e não deixa de ser. Mas os defensores do futuro são os adultos que garantem que essa criança chegue à idade adulta com saúde emocional, com equilíbrio emocional, com noções de direitos, sabendo que ele é um potencial econômico. Então, assim, entendendo esse tripé, né, das condições de ser humano. Mais uma vez, né? Mais uma frase muito importante, Rose. Esses adolescentes hoje são os defensores do futuro, enquanto eles serão os adultos que proverão a segurança, a garantia, a defesa dos direitos das crianças que virão. E que eles cheguem até a vida adulta com estrutura emocional e física saudável para exercer todos os atos da vida adulta, né? Que frase importante. Muito obrigada, Rose. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês.
dentre esses anos de desenvolvimento do programa, quais foram os maiores desafios e quais são os maiores sucessos que vocês identificaram? Os maiores desafios, até iniciar, eu acho que foi no começo, para a gente chegar a um formato. A gente teve o primeiro ano com 32 alunos. Depois nós tivemos uma formação, uma mudança no formato, que a gente fazia no contraturno. Eu acho que a dificuldade foi no início, em você desenvolver um programa que consiga atingir aqueles objetivos que foram mencionados naquele documento que foi encaminhado pela escola. Eu acho que esse foi a principal dificuldade, até porque quando nós desenvolvemos esse programa, que antes era projeto, nós tivemos depois que conversar com vários parceiros, até que chegasse a um plano de ação. Porque uma coisa é você desenvolver um projeto, o projeto está ali bonitinho. Como é que nós vamos fazer um plano de ação? E aí nós tivemos várias e várias reuniões com Secretaria de Educação, SEBRAE, a fim de que pudéssemos ajustar esse plano de ação. Então, uma coisa é você desenvolver o projeto, objetivo, aí tem lá público-alvo, e agora o plano de ação. Como é que nós vamos traçar um fluxo a partir daí? Então, acho que foi no início a dificuldade. Depois veio a pandemia, que acabou atrapalhando bastante também. Então, a gente vem acompanhando esses alunos, Maíra, com o objetivo de identificar depois esses adolescentes. Qual foi o resultado desses adolescentes? No primeiro ano tivemos 32 alunos. Nós identificamos alguns alunos em potencial. Depois da pandemia veio, a pandemia atrapalhou. Só que hoje nós estamos também trabalhando com outras turmas em outras escolas a fim de identificar, inclusive, potenciais de alunos que podem ser inspiradores para outras coisas também, né? A partir das atividades escolares, a gente acaba identificando aquele aluno que tem uma vocação, uma identificação para o esporte, para a música, para o estudo, e a partir daí, né, a gente começa a trabalhar também. E aí, além de tudo isso que o Dr. Celso falou, nós temos, assim, que foi um grande desafio, mas que hoje é um grande potencial para o projeto, foi como é que se diz, a inserção do programa dentro do calendário letivo. Nossa maior dificuldade era atrapalhar a aula do professor, sobrecarga, porque quando a escola cede um determinado horário para a gente, eles têm que repor no outro momento. Então, isso era uma forma também de mais um conteúdo para vir, mais uma temática, mais material para a gente trabalhar. E aí, ajustando isso dentro da Secretaria de Educação, no setor de ensino, junto com a segurança escolar, a gente conseguiu traçar essa estratégia para que a escola já recebesse isso como parte mesmo do conteúdo do ano letivo. Então, fica muito mais fácil. E aí, uma outra questão é assim, a não imposição do projeto. Se a escola não tiver interesse naquele momento, porque, às vezes, a escola já tem muitos projetos, muitas atividades, e é mais uma sobrecarga. Então, eu ouvi muitos parceiros, e isso eu acredito que deixou de ser o nosso problema para ser o nosso grande potencial, é trabalhar junto com a escola. Sim. Muito obrigada, doutor Celso. Muito obrigada, Rose. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, passo a palavra para vocês, mas gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje compartilhando tanto conhecimento, tanto aprendizado e tanta potência. Na verdade, a gente queria agradecer também, né, Mayra, a oportunidade, por você ter nos concedido aí esse espaço aí de comunicação. É uma forma da gente também estar divulgando o nosso trabalho, o potencial aqui das equipes. E eu e a Rose, nós colocamos à disposição para eventuais dúvidas, para outras parcerias também, né, para conhecimento mais aprofundado dos programas. E é esse o nosso trabalho, né? Não é como você falou, não é só de ficar nos processos, nas salas com os atendimentos. Nosso objetivo também é de levar a cidadania e dignidade quando a gente extrapola e sai dos nossos gabinetes, levando mais cidadania, levando mais dignidade para quem mais precisa.